Quesadinha do céu, por que esse tal de Pedri joga tanto futebol? No nosso Tatiquês do Quesada desta semana, vamos trocar uma ideia sobre aquele que para mim é o melhor meio-campista desta temporada do futebol europeu. O mais regular e o que, talvez nas sombras de tantos bons protagonistas deste Barcelona, seja realmente o cara mais influente no jogo, naquilo que o Hans Flick pensa da equipe e naquilo que o Barcelona executa como time. Não confunda o que eu estou dizendo aqui, colocando o Pedri como o melhor jogador da equipe nessa temporada. Não. Mas ele talvez é o cara mais influente. Se a história mais legal é a do Lamine Yamal, que é o cara com 17 anos e a forma com que joga futebol o mais divertido, a história mais divertida deste Barça e mais surpreendente talvez. Se o Rafinha é o cara do Barcelona em termos de números, né? Gols e assistências e momentos decisivos, especialmente na Liga dos Campeões, e até mesmo Lewandowski, né, que é o homem gol e líder neste quesito, são os grandes protagonistas do cartaz que quando o Barcelona vá jogar é apresentado como o principal prato do cardápio, o Pedro, para mim, é o cara realmente que faz a engrenagem girar, é o óleo da engrenagem. E por alguns motivos. Eu acompanhei o Barcelona de perto, vocês sabem disso, em alguns jogos durante essa temporada, e me fascina muito a forma com que o Pedri joga. E fascina também outros personagens das partidas, como por exemplo os treinadores adversários. Eu fiz uma pergunta pro Bruno Lage antes do jogo decisivo contra o Barcelona lá em Montjuic, falando exatamente sobre isso. A influência do Pedri no jogo e se a presença do Pedri faz com que o Benfica, ou fizesse com que o Benfica mudasse algumas dinâmicas da partida, o quanto o Pedri complicava a estratégia do time adversário. Epa, grande pergunta. E é exatamente nessa ferida que o Barcelona consegue tocar jogo após jogo com muita consistência. O Pedri é o cara que faz o outro time ter uma dor de cabeça a mais na parte organizacional da sua equipe, porque ele consegue fazer com que o Barcelona tenha linhas e formas de escapar da marcação do adversário e acionar o que o Barcelona tem de melhor na ponta da sua lança, Lamine, Lewandowski e Rafinha. O Pedri controla os tempos do jogo. O Pedri dita o ritmo do Barcelona. O Pedri consegue encontrar espaços onde outros não conseguem e conseguem escanear o que o Barcelona vai fazer em campo. Pô, que essa dia é muito genérico isso. Verdade. Mas a gente vai dar alguns exemplos aqui. Na parte inicial da construção de jogo do Barcelona, o Pedri costuma baixar ou na linha do zagueiro, se transformando quase num terceiro zagueiro para liberar os laterais e dar mais amplitude. E com isso, ele nas costas dos atacantes que fazem uma pressão alta nos zagueiros do Barcelona, consegue dar uma linha de passe, receber essa bola e sair de uma forma mais limpa, escapando das primeiras linhas de pressão e tendo mais campo e superioridade numérica para o Barcelona executar o que executa de melhor, ou seja, agredir o seu adversário com mais jogadores e de uma forma mais vertical, mais rápida. O Pedri faz o time acelerar este processo. O Pedri faz o time escapar da linha de pressão alta dos adversários. E quando o adversário se joga mais fechado, ou quando o Barcelona tem mais a bola e sobe a tal linha defensiva, é o Pedri, no processo de construção, que vai ser o responsável, ou por ser o homem do antepenúltimo ou do penúltimo passe, ou por ser o homem do último passe. Ou seja, o jogo vai passar por ele e ele vai ter uma influência muito grande. E aí o repertório é vasto. Ele tem uma taxa de 88% de média por jogo de acerto de passe. Ou seja, além de conseguir gerar jogo, ele retém muito o jogo na posse do Barcelona e consegue ser eficaz com isso.
O repertório a nível de passes decisivos, disruptivos, é grande. Passes cavados, passes na diagonal, passes que quebram linhas, passes de longa distância, né, inversões de jogo. É um jogador muito influente em qualquer tipo de ação ofensiva quando estamos falando no último terço. Além de ser o homem de dar um passo atrás para quando o Barcelona chegue na linha de fundo, consiga acionar e ele consegue estar entre linhas para escapar de uma marcação mais imediata, recebendo a bola e tendo tempo de repente, reorganizar o ataque ou até mesmo infiltrar para fazer aquela, na zona de finalização, na entrada da área, fazer o homem de último toque, o homem de finalização. Quessadinha, ele é muito franzino. Talvez esse seja um grande problema dele. Na parte física, provavelmente, no sentido de lesões, né? Até hoje, até essa temporada, o Pedri vinha sofrendo muito com as lesões. E nessa temporada, ele é um dos jogadores com mais jogos com a camisa do Barcelona. Então ele deixou isso um pouco para trás. Agora, em termos do que se joga dentro de campo, é injusto falar que ele, tendo aí um peso e uma forma física, não de um jogador de futebol, mas de repente de um... E eu fiquei muito impressionado vendo ele de pertinho ali nas zonas de entrevistas, né? De repente de um cara de equitação, né? Os caras que competem nessa prova olímpica, porque ele é muito baixinho e muito franzino, mas dentro do jogo é injusto falar isso, porque ele é um dos caras que mais recupera bolas nesse Barcelona. Ele é um dos caras que faz isso com mais maestria, inclusive no futebol europeu. E ele corre, mas corre muito. É uma média de 11,5 quilômetros por jogo. E ele está por toda parte. A gente vê no mapa de calor do Pedri o quanto ele é influente. É um meio-campista total. Não dá para saber se ele é um número 5, não dá para saber se ele é um número 8, e muitas vezes ele aparece em zonas de número 10. E por isso que é tão influente, combinando o jogo com vários setores desta equipe do Barcelona. Tem uma comparação que, óbvio, tem as suas nuances de diferença, mas que eu queria fazer aqui para vocês. O Bayern de Munique do Hans Flick de 2020 tinha o seu Pedri. Chamava-se Thiago Alcântara. O Thiago era o responsável por baixar na linha de dois zagueiros do Bayern de Munique e fazer esse processo de criação de uma forma mais limpa e mais eficaz. O Thiago era o homem do passe que azeitava as jogadas do Bayern de Munique. O Thiago era o homem das inversões de jogo. O Thiago era o cara mais importante e influente no meio-campo daquela equipe e em alguns processos daquela equipe. Depois a gente via o Lewandowski sendo o artilheiro daquela Liga dos Campeões, o Gnabry talvez o melhor jogador da fase decisiva, o Coman o homem do gol do título, o Kimmich o homem do passe do título, mas era o Thiago que fazia uma função muito característica e que diferenciava aquele Bayern de Munique. Assim como o Pedri diferencia muito para o Barcelona. Eu me surpreendi muito vendo esse cara ao vivo, porque é diferente você ver ao vivo do que assistir pela televisão, porque você consegue focar nas ações do cara de uma forma mais constante durante o jogo. E o Pedri é esse cara. Meus caros, se o Barcelona vai ou não ganhar títulos nessa temporada, é uma outra história. Agora, eu me divirto muito assistindo os jogos do Barcelona, especialmente por conta desse repertório de vários jogadores, várias histórias e de talvez o cara que esteja na sombra ser o mais influente. Não é à toa que nos últimos 2 jogos da Liga dos Campeões ele ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. O Pedri joga muita bola.